Salmo 107, a partir do versículo 19, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Então, você já achou aí, amém? Amém. Diz assim: então, na sua angústia, aqui está falando do povo de Israel, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite carentes de Ti, Senhor, carentes de ouvir a Tua voz. Precisamos de uma palavra para ser aplicada na realidade, nas situações e circunstâncias que estamos enfrentando. Então fala conosco, Deus, e que essa palavra seja aplicada na nossa realidade, produzindo fé, produzindo bênçãos, produzindo milagres, produzindo frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que nós saímos daqui transformados pela ministração da Tua palavra. É o que nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós somos um povo privilegiado. Somos um povo privilegiado porque nós temos um Deus a quem pedir socorro. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Pessoas que não têm a fé que nós temos, pessoas que não conhecem o Deus que nós temos, diante de momentos de angústia como esse que Israel enfrentava, diante de momentos de luta, de aflições, elas têm que lidar com as situações e circunstâncias da vida delas com a força do braço delas. Ou no máximo ter um apoio de um familiar ou de alguém que nem sempre tem uma expectativa de transformação daquela situação. Quantos de nós conhecemos pessoas que, por exemplo, tinham uma enfermidade que o médico disse: é incurável. A quem essa pessoa pode recorrer? A Deus. Tá, mas eu estou falando de pessoas que não têm fé, tá? Estou falando de pessoas que não conhecem a Deus. Ela não tem pessoas a quem recorrer. Ela recorre a um outro médico. Outro médico dá o mesmo diagnóstico. Olha, essa enfermidade não tem cura. Aí onde ela vai bater na porta? Graças a Deus que nós temos um Deus que na hora das angústias, na hora em que os homens chegam ao seu limite, não podem mais fazer nada por nós, nós ainda temos um Deus a quem recorrer. Nós ainda temos um Deus aonde apresentar nossas questões, as nossas causas, e glórias ao nome dele. Ele é todo poderoso. Não tem causa, não tem situação que eu possa chegar diante de Deus que ele não possa resolver. Amém? Você entende isso? E nós olhamos para isso nesse texto. Israel vivia uma situação angustiante. Israel vivia uma situação que parece, aos nossos olhos, não tinha solução. Mas, ao invés deles desistirem, ao invés deles se entregarem, ao invés deles abandonarem tudo, eles ainda foram buscar em Deus uma solução, eles ainda foram buscar em Deus uma saída, eles ainda foram buscar em Deus uma vitória com relação àquilo que os angustiava. Então nessa noite eu já quero trazer essa palavra para nós. O que é que te angustia hoje, meu irmão? O que é que te angustia hoje, minha irmã? Vamos ficar remoendo na angústia e vivendo na angústia? Ou vamos buscar a Deus e nos voltar para Deus, crendo que Ele pode nos livrar das angústias, que Ele pode agir em nosso favor, que Ele pode mudar as circunstâncias. E eu amo o texto do Salmo 46, que diz que Deus, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus, Ele é um socorro bem presente exatamente para esses momentos que nós vivemos. Angustiados, preocupados, amedrontados. Não é uma hora que Deus vai te rejeitar, não é uma hora que Deus vai te abandonar, não é uma hora que Deus vai te esquecer. Muito pelo contrário, Ele se faz bem presente para nos ajudar, para nos auxiliar nessas horas. E o texto, querido, diz que na hora da angústia, eles clamaram. E na hora da angústia, Deus os atendeu. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Quantas vezes nós estivemos angustiados e pessoas não nos atenderam.
Quantas vezes nós estivemos angustiados e as pessoas fugiram de nós? Viver do lado de pessoas angustiadas é difícil. Lidar com pessoas angustiadas é muito difícil. E o texto nos mostra que Deus não desprezou essas pessoas. Muito pelo contrário, recebeu essas pessoas mesmo diante das suas angústias e os socorreu. Então tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Talvez você possa estar angustiado hoje, ou você um dia possa enfrentar angústias daqui para frente. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, não desista, meu irmão, não abandone tudo, não largue tudo. Ainda existe um Deus a quem podemos buscar socorro. Ainda existe um Deus que pode mudar a nossa situação. Ainda existe um Deus que pode transformar as circunstâncias. E além disso, esse Deus que é todo poderoso, que pode mudar as circunstâncias, Ele não vai te rejeitar. Ele vai te receber angustiado, desequilibrado, às vezes até destemperado. Ele ainda assim vai te receber, porque Ele entende a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Eu amo o texto de Isaías 53 que diz que Jesus, Ele é o homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Então Ele conhece as suas angústias, as minhas angústias, e Ele não vai nos rejeitar. Pelo contrário, a porta do gabinete de Deus vai estar sempre aberta para nós. A porta do santuário de Deus vai estar sempre aberta para nós, para que nós possamos adentrar com fé, com ousadia, apresentando as nossas questões, porque ainda podemos clamar, ainda podemos buscar em Deus, porque Deus tem solução para tudo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus, Ele nos ouve e Ele nos socorre. Deus, Ele nos ouve e Ele age em nosso favor. E é isso que esse texto mostra. Israel estava vivendo um tempo de grande aflição. Buscou a Deus. E o texto vai nos dizer que Deus ouviu, que Deus atendeu, que Deus agiu em favor da vida deles. Eu queria que nós olhássemos para as situações que são apresentadas aqui. A primeira situação diz que Israel clamou. E o Senhor os livrou das suas tribulações. Quem aqui tem sido atribulado? Graças a Deus por você que levantou a mão. Estou trazendo a mensagem para a igreja certa, então. Pensei que tivesse errado o endereço. A Bíblia fala que havia tribulações ali. Tribulações para nós, eu até fui conferir no dicionário, está ligado a aflições. Tribulações está ligado a dores. Tribulações está ligado a medos. Tribulações está ligado também, estava no dicionário, a angústias também. Então vamos olhar para aqui. A tribulação era aquilo que estava angustiando Israel. Era aquilo que estava levando a Israel à angústia, ao limite, à sobrecarga, e ao desequilíbrio emocional. Estava levando Israel ao desgaste físico, emocional da situação que estava sobre a vida deles. E o texto diz que Deus, Ele foi lá e agiu na causa do problema. Deus não foi lá e simplesmente disse para Israel: não, eu vou tirar a angústia, mas o problema vai continuar. Não. Ele agiu na causa, para que a tribulação que estava causando a angústia fosse resolvida e ele entrasse com paz no coração, para que a angústia fosse sarada. Amém. Então nessa noite, meu irmão, o que é que está te angustiando? Qual é a tribulação que está sobre a sua vida, que está te tirando a paz? Qual é a situação que talvez aos seus olhos seja impossível de se resolver? Seja uma questão, como eu falei aqui, de saúde, que o médico disse, não tem mais jeito. Talvez seja uma questão de saúde que o médico deu até um tempo de vida. Vai suportar, vai viver só mais 1 ano, mais 2 anos. Talvez seja uma situação financeira que está te apertando e te oprimindo e te atribulando. E Deus está olhando para você nessa noite dizendo: creia em mim, clame a mim, busque ainda a minha face, busque ainda a minha presença, para que eu venha resolver as tribulações que estão te assolando e te angustiando, para que você viva livre e possa desfrutar da presença e da bênção que Deus tem para você. Deus tem poder, meu irmão.
para nos livrar de toda tribulação. Deus tem poder para resolver aquilo que hoje nos angustia. E aí perceba que então ele faz uma sequência. Primeiro ele livra da tribulação. Ele resolve a situação angustiante. E aí o texto continua nos dizendo, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Aqui nós vemos, queridos, Deus enviando a sua palavra. E a gente precisa entender, querido, o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, queridos. A palavra de Deus, foi através dela que tudo foi criado. Do nada, tudo passou a existir porque Deus liberou a sua palavra. E eu acho maravilhoso porque a palavra de Deus, ela não parou de operar, ela operou na criação. Mas o autor aos Hebreus vai nos dizer que Deus, ele sustenta toda a criação, todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Então a palavra não é poderosa só para trazer a criação, mas ela é poderosa também para sustentar tudo aquilo que foi criado por Deus, através da palavra dele. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está te enviando uma palavra. E a palavra dele é tudo aquilo que nós necessitamos. Eu não preciso de mais nada além da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para trazer tudo aquilo que eu preciso. Aleluia. A palavra de Deus tem poder para transformar situações. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência aquilo que ainda não existe. A palavra de Deus tem poder para sustentar aquilo que já existe. Amém. A palavra de Deus tem poder, querido, para paralisar o que precisa ser paralisado. E só a palavra de Deus tem poder para trazer movimento, aquilo que precisa se movimentar. A palavra de Deus é a arma mais poderosa, querido. Nós conhecemos as armas de fogo, armas até atômicas, que só têm o poder de destruir e de matar. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela tem poder também de levantar e de dar vida. Foi o que Deus usou e falou para Jeremias: Jeremias, eu vou te usar para destruir. Eu vou te usar para desbancar e para desplantar aquilo que foi criado. Mas eu também vou te usar para edificar e para plantar. Eu também vou te usar para abençoar, Jeremias, porque a minha palavra, ela é poderosa. Então nessa noite, meu irmão, a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. E a palavra foi liberada com o intuito de trazer cura. Deus enviou, no caso aqui de Israel, uma palavra para sarar a vida deles. E eu queria trazer para nós isso, porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela não age só no mundo físico, mas ela tem poder para alterar o mundo físico. Ela tem poder para alterar o mundo espiritual. Ela tem poder para agir na terra. Ela tem poder para agir no céu. E ela é poderosa e tem autoridade também para paralisar e mover todo o inferno. Porque ela é a palavra de Deus. É o próprio Deus falando. É o próprio Deus se manifestando através da sua palavra. E a palavra foi liberada então para que houvesse cura. E a cura que precisava acontecer era uma cura no espírito. Israel precisava ser curado no espírito devido às suas lutas e aflições. E nós, povo de Deus, muitas vezes, diante das tribulações, ficamos oprimidos, ficamos sem esperança, ficamos encurvados diante das aflições. Eu quero lembrar você, Lucas capítulo 13, daquela mulher que era crente, que era do povo de Israel, que frequentava a sinagoga, mas havia 18 anos que estava encurvada. E aquela deficiência que ela tinha, que a fazia ficar encurvada, era produzida por um espírito maligno, por um demônio que afligia a vida dela. E Jesus ali, naquele dia, estava naquela sinagoga para libertar aquela mulher e ela pudesse se endireitar, pudesse se levantar e pudesse olhar a vida conforme precisava ser vista, pudesse encarar a vida conforme precisava ser encarada.
E nessa noite, Deus está liberando uma palavra também para nós. Aqueles que de repente estão aqui encurvados por causa das aflições, encurvados por causa das dores, encurvados talvez por causa das vergonhas que passa. E Deus está dizendo, eu lhes enviei uma palavra. E essa palavra é para sarar a sua vida espiritualmente, para tirar você desse encurvamento, para tirar você dessa desesperança, para tirar você desse medo, para tirar você dessa paralisia e te fazer levantar novamente, te fazer enfrentar a vida novamente, te fazer encarar a vida de frente e viver aquilo que Deus tem para você. Então a cura que Deus tinha para aquelas pessoas e tem para nós, Ele usou a palavra, porque só a palavra é viva e eficaz. Só a palavra consegue chegar e penetrar ao ponto da divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus tem esse poder de alcançar o nosso espírito e trazer vida. A palavra de Deus tem o poder de alcançar o nosso espírito e nos levantar novamente, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus ela é poderosa porque ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito. Ela alcança o nosso espírito, mas ela também alcança a nossa alma. Aonde nenhum homem consegue alcançar. Alcança a nossa alma, onde nenhum remédio, nenhuma injeção, nenhum comprimido consegue alcançar. E a palavra de Deus veio para a nossa alma também, para trazer cura aos nossos corações. O texto nos mostra que Deus resolveu a tribulação, mas precisava alcançar o coração do povo de Israel para trazer paz novamente ao coração deles e livrá-los da angústia. Deus não vai resolver metade do problema não, meu irmão. Ele vai resolver o problema, Ele vai resolver aquilo que está te trazendo tribulação, mas Ele também vai entrar no seu coração para curar o seu coração de toda angústia, para curar o seu coração de tudo aquilo que está doente, tudo aquilo que está adoecido. Ele tem poder para adentrar os nossos corações pela sua palavra e trazer saúde emocional de volta. Glória a Deus. Eu não preciso viver refém das minhas emoções. Eu não devo viver refém dos meus sentimentos. Eu preciso viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso viver direcionado pela palavra de Deus. Porque as minhas emoções e os meus sentimentos nem sempre vão melhorar a minha circunstância. Talvez vão até piorar. Mas pelo poder de Deus e da sua palavra, as minhas circunstâncias sempre serão transformadas para melhor. Sempre serão transformadas e adequadas pela palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Então Deus ali queria curar Israel, sarar a alma deles, para resolver e tirar deles toda angústia. Que nessa noite, meu irmão, Deus traga paz aos nossos corações. Como Jesus mesmo disse, eu vos dou a minha paz. A paz que eu dou não é igual ao mundo. A paz que eu dou é uma paz diferente, que não depende das circunstâncias, mas é uma paz que depende da comunhão e da convicção de que Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está tratando nessa situação que essa tribulação que está sobre a sua vida, que está te angustiando hoje. Deus está tratando disso. E Ele está acalmando as suas emoções. Trazendo as suas emoções ao domínio próprio. Trazendo as suas emoções à paz e à tranquilidade para que você possa continuar vivendo a partir daqui. Amém? Mas a palavra de Deus ela ainda é poderosa para curar o nosso corpo físico também. Ele criou, querido. É como você ter um equipamento eletrônico e você leva na assistência técnica. Se alguém tem capacidade de consertar o equipamento que quebrou, foi aquele que fez o equipamento. E assim também é com Deus. A palavra de Deus ela é poderosa aqui para restaurar o nosso corpo físico também. Ainda que aquilo que esteja ruim no nosso corpo físico tenha sido nós mesmos que prejudicamos. Talvez uma pessoa que fumou a vida inteira, ela pode ter um efizema pulmonar, ela pode ter um câncer de pulmão. Mas eu te pergunto, Deus pode curar uma pessoa assim? Mas foi ela que fumou, pastor. Deus pode curar uma pessoa assim ainda? Se Ele quiser, Ele pode, lógico que pode. Deus ele é misericordioso.
se ele fosse pagar, se fosse cobrar de nós todos os nossos erros, para que Jesus viria então, né? Se ele já deu Jesus. Então nessa noite, Deus pode curar também o nosso corpo físico. Amém. Ainda que sejam situações que a gente buscou, que a gente não vigiou, que a gente fez errado, mas ainda assim a misericórdia de Deus pode nos alcançar e nos livrar. Ainda assim a misericórdia de Deus pode nos levantar e nos restaurar novamente. Então nessa noite, que Deus traga cura ao nosso corpo, ao nosso espírito. Que nessa noite Deus traga cura para a nossa alma. E que nessa noite Deus traga cura ao nosso corpo físico também, para que possamos servir a Deus com alegria. Amém? O texto ainda diz que Deus, ele livra daquilo que era mortal. E ser mortal, eu não queria só restringir a morte física, mas eu queria expandir essa palavra também. Que Deus trouxe um livramento para Israel, para tirar deles tudo aquilo que poderia matá-los espiritualmente também. E nessa noite Deus tem um livramento para nós, querido, para que nós continuemos vivos. Muito mais importante do que estar vivo, vamos dizer assim, com o nosso corpo vivo, muito mais importante é estarmos vivos espiritualmente. Amém. Porque vivos espiritualmente nós podemos transformar situações. Amém. Vivos espiritualmente nós estamos agradando a Deus. E vivos espiritualmente, a hora que nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós estaremos com Jesus. Amém. Agora, se nós estamos vivos de forma natural, o nosso corpo físico, nosso coração está batendo, mas o nosso espírito está morto, a hora que Deus chamar a igreja, eu não vou. A hora que Deus chamar a igreja, eu não estarei com Ele. E isso é uma coisa que eu tenho percebido, né? Hoje em dia, no mundo, você vê pessoas aí vão na TV e combatem a Deus, falam contra a palavra de Deus, combatem tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Aí quando morre, o que todo mundo diz? Fulano foi para o céu, está com Deus. Ué, mas enquanto estava vivo aqui, ele combateu Deus de tudo quanto foi jeito, tudo aquilo que Deus ensinou e falou que não era, ele não aceitava, falava mal, combatia os crentes, atacava a igreja, morreu e foi para o céu e está com Deus. Eu não vou dizer que é impossível, porque ele pode ter se arrependido no último momento, mas é incoerente, queridos. Então, o que nós mais precisamos é estar vivos e vivos com Deus. O que nós precisamos mais é estarmos vivos espiritualmente na presença de Deus, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Então Deus trouxe um livramento para que Israel permanecesse vivo. E Deus também está agindo em nosso favor, tirando da nossa frente, nos dando livramentos, afastando, agindo em nosso favor para que tudo aquilo que está tentando nos matar espiritualmente saia das nossas vidas, para que Ele possa nos sustentar vivos e possamos ser instrumentos da sua glória nessa terra. Amém? Amém? Para eu fechar, o texto vai nos dizer no versículo 21 que Deus faz maravilhas. Amém. Deus faz maravilhas para com os filhos dos homens. Você pode dizer para o seu irmão aí: Deus faz maravilhas na sua vida. Deus faz maravilhas. Deus faz milagres. Deus faz o extraordinário. Deus faz aquilo que nenhum homem, nem ninguém pode fazer. Deus faz aquilo que ninguém pode reproduzir. Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. E Ele está fazendo um milagre na sua vida hoje. Você pode me ajudar a ser um instrumento de Deus aí, encostar em alguém, dar a mão a alguém, apertar a mão de alguém e dizer: meu irmão, Deus está fazendo um milagre hoje na sua vida. É hoje, é agora que um milagre está acontecendo, que Deus está fazendo. Amém, meu irmão? O nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de maravilhas que está agindo ainda hoje.
Por enquanto eu só falei daquilo que Deus faz. Mas existe a nossa parte também. Além do clamor, claro que já falei, não vou repetir. Mas Deus aqui estava pedindo de Israel 3 atitudes, além do clamor, claro que ele já tinha feito, mas 3 atitudes, queridos. A primeira atitude que Deus pediu está aí no texto: dar graças. Dar graças a Deus pelos livramentos. Dar graças a Deus, como diz o texto aí, por sua bondade. Dar graças a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito para conosco. Você pode nessa noite erguer as suas mãos e dar graças a Deus? Você pode nessa noite erguer as suas mãos e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua bondade para comigo. Muito obrigado pelas maravilhas. Fui curado de enfermidades. Recebi livramentos. Meus parentes têm sido salvos. O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me abençoado. Muito obrigado, Deus querido, porque reconheço que o Senhor tem sido bom para mim. Muito obrigado, Deus, porque reconheço que o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas nessa igreja. Te damos graças, ó Deus. Rendemos ao Senhor graças, ó Pai. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Gratidão ao Senhor. Reconhecimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tem pessoas que só sabem reclamar, querido. Tem pessoas que só sabem murmurar das tribulações. E Deus estava dizendo para eles: eu vou sarar vocês. Eu vou livrar da tribulação. Mas reconheça que não é só de tribulação que a tua vida é feita, não. Também tem muita coisa boa. Também tem maravilha. Também tem curas. Também tem bondade de Deus nas nossas vidas. Deem graças por isso. Reconheçam isso. Percebam isso na vida de vocês. Aleluia. Gratidão, que está muito ligado a reconhecimento. Eu tenho que reconhecer aquilo que Deus tem feito. Porque senão a gente só coloca o foco nas tribulações. E a gente esquece que no meio da tribulação, se eu estou vivo, é porque Deus cuidou de mim. Se eu ainda tenho fé, é porque no meio da tribulação Deus não deixou que a incredulidade tomasse meu coração. Se o meu coração ainda está voltado para Deus, é porque Deus manteve o meu coração aberto, não deixou que a dureza tomasse o meu coração. Se eu ainda consigo respirar, não é porque Deus tem sustentado meu fôlego, tem sustentado meu corpo com saúde. Ei, meu irmão, eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida e consigo ver e reconhecer o quão Deus tem sido bom para nós. O diabo se levantou, até nos acusou de pecados que nós até cometemos, mas pela bondade de Deus, Deus ainda estendeu a sua misericórdia mais uma vez. Pela bondade de Deus, Deus olhou não para a minha justiça, mas Ele olhou para o sacrifício de Jesus que foi perfeito e o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, e mais uma vez a graça se estendeu e Deus me defendeu diante do diabo, dizendo: é verdade, ele pecou, mas olha ali o sangue do meu filho Jesus sobre a vida dele, olha ali ele se arrependendo, olha ali o Espírito Santo convencendo ele do pecado. Eu não desisti dele. Olha para mim, para você, meu irmão, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, são as maravilhas de Deus que estão acontecendo na nossa vida diariamente. Levante a sua mão mais uma vez e dê graças a Deus, porque Deus tem sido bom conosco. Aplauda, Senhor. Bendiga ao Senhor. Uma segunda coisa que está atrelada a essa primeira coisa, isso é algo que eu tenho falado recentemente, é que Deus, além da gratidão, pediu que eles dessem graças, mas no versículo 22 ele fala: ofereçam sacrifícios de ações de graças. Isso é algo que tem me chamado a atenção nesses últimos dias, porque a gratidão, ela precisa ser externada com ações. E é isso que esse sacrifício aqui mostra. Toda vez que Israel se sentia grato, não era simplesmente algo que ficava restrito ao sentimento, mas era algo que Deus encorajava a ser externado, e era externado com um sacrifício. Eles iam ao templo por gratidão a Deus, por algo que receberam, por algo que viveram. Eles iam ao templo e ofereciam algo, adoravam a Deus, bendiziam o seu nome com uma ação. Não era algo que ficava restrito só
às emoções, aos sentimentos. Aquilo que está no nosso coração, querido, com relação a Deus, de gratidão, precisa ser externado, precisa ser apresentado. Não pode ser algo só interno, mas precisa ser algo que seja demonstrado com as nossas ações. Então, meu irmão, você de uma certa forma está de parabéns. Porque se há uma gratidão no seu coração, você está externando hoje, vindo ao culto, por gratidão a Deus. Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado de você. Diante das situações e circunstâncias da sua vida, manifeste essa gratidão não só com palavras, não só no sentimento, mas que essa gratidão possa ser externada. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida, então vou trazer uma palavra para alguém que está enfrentando a mesma situação que eu, e que eu venci, e ele estava enfrentando hoje. Por gratidão a Deus eu vou abençoar alguém também. Por gratidão a Deus eu vou me colocar como instrumento de bênção na vida de alguém também. Então perceba que Deus estava pedindo isso deles, uma ação de graças. E por último, para eu terminar, eu quero orar ainda, o texto vai nos dizer que eles, no versículo 22, termina: proclamem com júbilo as suas obras. Precisamos, queridos, dar lugar à alegria que Deus tem para nós. Presta atenção que eles saíram de uma situação de angústia e tribulação para uma situação de cura, uma situação de milagres e uma situação de ações e graças e alegria. Deus quer te tirar, meu irmão, da angústia para a alegria. Precisamos ser libertos, porque dentro de um conceito espiritual que muitos diziam aí, achavam até, como eu gosto de dizer, um ranço do catolicismo, parecia que quem era espiritual não podia sorrir, quem era espiritual não podia se alegrar. E isso é exatamente o contrário, querido. Nós é que podemos nos alegrar de fato, de verdade, porque nós temos a Jesus, o nosso Senhor. Nós é que temos direito e oportunidade de nos alegrar de verdade, porque sobre nós repousa a alegria da salvação. É a maior alegria que nós podemos ter. Essa alegria suplanta as adversidades, essa alegria suplanta os desafios que enfrentamos no tempo presente, essa alegria suplanta as dores pelas quais nós passamos, essa alegria suplanta as investidas do diabo. Nada nem ninguém pode tirar a alegria de Deus dos nossos corações, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário. Então nessa noite, meu irmão, eu sei que você pode estar enfrentando lutas, dificuldades e aflições, mas Deus está te dizendo hoje: se alegra na minha presença, se alegre pelas boas obras que eu tenho feito na sua vida e ainda vou fazer. Se alegre porque eu tenho cuidado da sua vida. Se alegre, não viva angustiado, não viva amedrontado, mas se alegre na minha presença. Desfrute da minha presença, porque eu tenho um tempo de bênção para você. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: se alegre na presença de Deus. Irmão, tu não fez certo não. Você mandou o irmão se alegrar, mas tu não deu nem um sorriso para ele. Como é que tu manda o irmão se alegrar sem rir? Tu não está alegre? Coloca um sorriso no rosto aí e fala: meu irmão, se alegre em Deus, porque Deus tem feito boas obras na sua vida. Se alegre em Deus, porque aquilo que você está sofrendo hoje, amanhã vai ser testemunho de vitória. Deus já está com a tua bênção preparada. Se alegre em Deus, porque você tem um Deus vivo que te ama e que está agindo em seu favor. Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor mais uma vez. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você que se encontra atribulado. Você que se encontra aí angustiado. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, o Senhor conhece as nossas tribulações. O Senhor conhece as nossas aflições.
Não tem nada que diga respeito a mim ou ao meu irmão que o Senhor não conheça, que o Senhor não saiba, que não esteja patente aos teus olhos. E nessa hora, nós clamamos a Ti, como diz o texto, ainda que angustiados, mas clamamos ao Senhor. E Te louvamos por nós podermos ter um Deus a quem clamar. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, a quem ainda nós podemos pedir socorro. Nos ajuda, Senhor. Trata com essas situações e tribulações que vêm sobre as nossas vidas. E trata também, Pai querido, com a nossa angústia, Pai. Venha trabalhar em nossos corações e venha mudar essas circunstâncias das quais enfrentamos. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, porque cremos num Deus de milagres. Amém. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda fazer uma outra oração por você. Você que está enfermo, vem aqui à frente. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade da alma, você que está aqui angustiado, amedrontado, ansioso, preocupado. Seja uma enfermidade do espírito também. Sai do seu lugar. Quero orar por você. Queremos abençoar a sua vida. Queremos pedir um milagre também sobre a sua vida de saúde. Não precisa ter vergonha não, meu irmão. Como a gente gosta de brincar e dizer, doença é coisa que não dá em poste, não dá em gente. Não precisa ter vergonha de dizer que está doente, não. Deixa Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Amém? Pedir para o diácono Edson vir aqui fazer essa oração. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te pedimos agora, Senhor, assim como Tu fizeste, Pai, com aqueles enfermos que Te procuraram, Tu via-lhes a fé, Pai. Ô Espírito Santo, vendo-lhes a fé, Pai, eles se deslocaram, Senhor, dos seus lugares, Pai, e vieram até a frente, Pai, para receber de Ti, Pai, a cura, Pai. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer, Pai, mas Tu podes fazer, Pai. Tu tens poder para fazer, Pai. Realiza, Pai. Opera, Jesus. Cura, Senhor. Tira, Jesus, tudo que não procede de Ti, Pai. Tudo que vem do império das trevas, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Refaz, Senhor, órgãos, Pai. Refaz, Senhor, aquela lesão, Pai. Cicatriza, Jesus. Cicatriza o coração, Pai. Toca na alma, Pai. Reconfigura cada alma, Senhor. Cada pensamento, Pai. Oh Deus, cada castelo que está na mente, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, levando a dor, levando a doença, Pai, levando a preocupação, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Lava a nossa mente, Pai, renova a nossa mente, Pai, remove o medo, Pai, remove a angústia, Pai. Oh Deus, fortaleça, Senhor, erga-nos, Senhor, faz o Senhor pegar o nosso leito e andar, Pai. Oh Senhor, que possa sair com o nosso leito na mão como troféu da cura e da vitória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, é o que te pedimos pela fé, Pai. Te pedimos sobre a Tua palavra, que é pela Tua palavra que nós somos sustentados, é pela Tua palavra que nós somos curados, é pela Tua palavra que nós somos transformados, Pai. E nós nos alimentamos da Tua palavra, Pai. Que essa palavra que entrou, Senhor, pelos nossos ouvidos, Pai, que entrou pelo nosso corpo, Pai, vá curando, transformando, modificando, Pai, e levantando o ferido, Pai, levantando o enfermo, Pai, levantando, Pai, aquele que está sentindo a dor, Pai, a dor da alma, a dor da traição, Pai, oh Senhor, a dor da injúria, Pai, oh Pai, oh Deus, tira, Pai, toda a dor da injúria, Pai, toda mentira sobre as nossas vidas, Pai, que muitas vezes nos magoa, Pai. Oh Senhor, tudo aquilo, Pai, que o mundo tem plantado, Pai, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Oh Deus, que ele saia daqui, Pai, testemunhando, Pai, com sacrifício de ações de graça, Pai, com ações de graça, Senhor. Oh Senhor, porque no último versículo, Pai, da Tua palavra, das Tuas escrituras, Pai, João disse
Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E é pela graça, Pai, que somos hoje perdoados, curados, transformados, Pai, e erguidos, Pai, para uma semana, para um mês, para um ano de vitória, Pai. Que seja essa cura para a tua honra, para a tua glória. Assim nós agradecemos, assim nós oramos, em fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Pode voltar ao seu lugar. Volte ao seu lugar, dizendo: Deus está fazendo maravilhas na minha vida nessa noite.